Anteriormente, na guerra russo-ucraniana, o governo pró-russo da Ucrânia foi derrubado e um pró-europeu tomou o lugar dele. A Rússia ficou puta, invadiu a Crimeia e patrocinou separatistas na Ucrânia. A Rússia depois planejou desestabilizar a Ucrânia de várias formas, pensando até mesmo golpe de estado. Depois que os ucranianos queriam se juntar à OTAN, os russos ficaram putos da vida e invadiram a Ucrânia. Essa é a parte 2 do vídeo Guerra Russo-Ucraniana. Vamos lá. Paramos na parte onde a Rússia perdeu a batalha de Kiev. Galera, pra você ter uma noção quanto humilhante isso foi, a Rússia, o segundo maior exército do mundo, que tem uma força militar de 1.320.000 soldados, perdeu para uma força militar de 260 mil. Pra você ter uma noção, galera, isso é até menor que o exército brasileiro, que tem 368 mil. Foi humilhante só caramba, né? Coitado dos russos. Mas enfim, os russos perderam a batalha, mas não a guerra. A batalha continuava ainda no leste da Ucrânia. Os russos haviam capturado a cidade de Kherson, na Ucrânia, que foi a única capital de uma oblast que eles conseguiram capturar. E tentaram avançar até a cidade de Mykolaiv. Só que, falharam de novo. Caraca, os russos deveriam ter modernizado o equipamento, viu? Mas se tem uma cidade que os ucranianos e os russos batalharam furiosamente, essa cidade é Mariupol. Mariupol era, antes da guerra, a 10ª maior cidade da Ucrânia, com uma população de 500 mil de pessoas. Étnicos russos e ucranianos moravam de boa, como se fossem um povo só, vivendo normal. Só que quando a Revolução Euromaidan aconteceu, que derrubou o presidente pró-russo do poder, muitos ucranianos russos ficaram e muitos ucranianos ficaram felizes. E aí teve uma divisão lá, etc, entre suas ideologias, aí começou a ter um caos lá. Os separatistas de Donetsk, antes mesmo da invasão, até tentaram avançar pela cidade, só que foram mal fracassados. Outro fato também sobre Mariupol é que lá é o quartel do Batalhão Azov. O Batalhão Azov é um batalhão de voluntários ucranianos com seu principal objetivo de lutar os russos até a morte e expulsá-los da Ucrânia. Esse Batalhão Azov é bem conhecido, pois esse batalhão supostamente tem ligação com grupos neonazistas e ultranacionalistas de extrema direita. Para você ter uma noção, o símbolo do batalhão é um símbolo nazista que era usado por ucranianos que apoiavam H. Você sabe quem é H, né? Eu não vou falar o nome dele porque se eu falar... Quando a Rússia capturou Mariupol, eles prenderam vários membros do Batalhão Azov e até reconheceu o batalhão como uma organização terrorista. Mais tarde, o batalhão também fez parte da Guarda Nacional Ucraniana. De acordo com algumas fontes, é por causa desse batalhão que os russos estão alegando ter neonazistas na Ucrânia. Mas isso tudo é mentira, tá certo? Sorry to say this, but the image of us as neo-Nazis was created by Russians in 2016, after Azov liberated Mariupol from Russia. Our volunteer fighters then became part of the Ukrainian army. Agora vamos para abril de 2022. Um míssil antinavio Neptune ucraniano atingiu e afundou o Moskva, o cruzador russo que era o navio onde carregava o almirante da frota do Mar Negro da Rússia. Esse não é só o maior navio afundado desde a Segunda Guerra Mundial, é também o primeiro navio almirante que a Rússia perde desde a Guerra Russo-Japonesa, quando o Império Russo lutou contra o Império Japonês em uma guerra que os russos perderam.
Outra coisa que vocês têm que saber que é importante, se vocês assistiram a primeira parte, devem lembrar que o Moskva é o exato navio em que pediu para os defensores ucranianos se renderem nas Ilhas das Cobras. E agora, o que aconteceu? O Moskva virou casa de peixe. Pra você ter uma noção quanto popular essa derrota foi, até vendeu estampas de um soldado ucraniano dando o dedo do meio pro Moskva, escrito navio russo, vai se f***. Pense comigo, eles perderam um navio almirante por um único míssil ucraniano. Caraca! Só que a Rússia, com seu negócio lá de mentira, falou que o Moskva não afundou por causa de um míssil ucraniano, e sim porque tinha um incêndio a bordo do navio. E isso foi humilhante para os russos, mas os ucranianos também estavam tendo desvantagem, porque naquele mesmo mês a cidade de Mariupol caiu para os russos. Galera, eu vou ter que também falar aqui que a cidade de Mariupol foi provavelmente a cidade mais destruída da Ucrânia nessa guerra. A cidade foi completamente destruída, representando a faixa de Gaza durante as atuais inclusões do exército de Israel, e até mesmo representando a cidade de Hamburgo durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Várias pessoas de Mariupol foram mortas. Para você ter uma noção quanto feroz foi a batalha, 5.000 soldados ucranianos foram mortos e 6.800 soldados russos foram mortos nessa batalha. Mas os ucranianos ainda estavam tendo vantagem. Os ucranianos, depois de uma batalha feroz, conseguiram expulsar os russos de Kharkiv. Os russos assim recuaram de Kharkiv e não conseguiram capturar a cidade, e ainda saíram com mais de 2.000 soldados russos mortos. E agora, galera, vamos para um dia importante na Rússia, o Dia da Vitória. Todo ano na Rússia tem um dia chamado Dia da Vitória, quando os russos comemoram o dia que eles derrotaram a Alemanha E todo ano Putin faz desfiles militares. Muitos acharam que quando Putin ia fazer um desfile militar em 2022, ele poderia anunciar uma guerra total na Ucrânia. Só que não, ele continuou falando que é uma operação militar especial. Esse dia também não foi tão legal para os russos não, o Dia da Vitória, porque no mesmo dia, um bando de soldados russos tentou cruzar uma ponte, só que foram emboscados por tanques e artilharia ucraniana. Cerca de 500 soldados russos morreram e metade dos seus veículos foram destruídos. Eu tenho também que falar que a maioria das armas que os ucranianos estavam usando eram armas ocidentais. Os Estados Unidos, OTAN e União Europeia condenaram a invasão russa da Ucrânia e colocaram sanções na Rússia. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds and yen. Foi tantas sanções que a Rússia virou o país mais sancionado do mundo, ultrapassando o Irã. E eu tô surpreso que até agora, com tantas sanções, os russos ainda não desistiram, porque se fosse algum outro país, esse país já estaria quebrando já. Mas, galera, você também tem que lembrar o seguinte: Putin também tem amiguinhos durante essa guerra. Um dos amiguinhos você já sabe quem é, a Bielorrússia, que até deixou os russos usarem seu território para invadir a Ucrânia. Sem contar também que Lukashenko, o ditador da Bielorrússia, deu 95 tanques T-72 para ajudar o seu aliado na guerra, depois que os russos estavam perdendo tanque que só o caramba, né? Outro aliado também da Rússia foi Bashar al-Assad, o ditador da Síria.
Bashar al-Assad foi o primeiro chefe de estado fora da Rússia a reconhecer Donetsk e Lugansk como países independentes, e não só isso, ele também rompeu relações diplomáticas com a Ucrânia. Assim, galera, não é surpresa, porque é graças à Rússia que Bashar al-Assad ainda está no poder da Síria. Senão, ele teria os mesmos destinos que Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, etc. Todos foram ditadores no mundo árabe que foram derrubados do poder. Outro país que apoiou muito a Rússia também foi a Coreia do Norte. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi um pouco além, né? Esse literalmente ofereceu à Rússia 100 mil soldados norte-coreanos como voluntários para ajudá-los na guerra da Ucrânia. Só que é provável que a Rússia recusou isso, porque não há nenhuma alegação de soldado norte-coreano nas linhas de frente da Ucrânia. Quando a guerra na Ucrânia começou, não vai pensando que todos os russos apoiaram, não. Teve russo que não apoiou essa guerra e foram para as ruas de Moscou pedir o seguinte, que a guerra acabasse, que Putin renunciasse e que Alexei Navalny fosse solto. Alexei Navalny, galera, o líder da oposição russa que recentemente morreu na sua prisão. É óbvio que você já sabe quem foi que matou ele, né? Alexei Navalny, descanse em paz. Como Putin é um autoritarista, você já deve imaginar como ele reagiu a essas manifestações, né? Ele até proibiu a população russa de chamar a guerra na Ucrânia de guerra, só falando que é uma operação militar especial. Recentemente esse ano, ele assinou uma lei dizendo que qualquer russo que chamasse a guerra na Ucrânia de guerra, seus bens materiais seriam confiscados. Você já deve imaginar o que vai acontecer. Vão pra rua todos os russos que se referirem à guerra na Ucrânia de guerra. E se vocês perguntarem, sim, tem soldado russo que não apoiou essa guerra na Ucrânia. Vários deles foram presos, alguns foram até mesmo exilados, já outros desertaram. Os dois principais grupos de russos lutando ao lado da Ucrânia são o Corpo de Voluntários da Rússia e a Legião da Liberdade Russa. Tecnicamente, a guerra também meio que acontece dentro da Rússia. No dia 20 de agosto de 2022, um carro explodiu na Rússia, no Oblast de Moscou, que matou uma jovem chamada Daria Dugna. Ela era filha de um apoiador extremamente forte de Vladimir Putin, Alexander Dugin. O que esse Alexander Dugin queria? Vamos lá, galera. Esse maluco queria, simples, genocídio dos ucranianos e a volta do Império Russo. Os responsáveis pelo atentado mais tarde afirmaram que o alvo não era a filha dele, e sim ele mesmo. Os russos culparam os ucranianos e até mesmo os Estados Unidos ficou com raiva desse ato. Só que os ucranianos negaram qualquer envolvimento nesse ataque. Mais tarde, outro grupo assumiu ser o responsável pelo ataque, o NRA, ou National Republican Army, um grupo de russos armados que simplesmente se rebelaram contra Putin e estavam trabalhando por sua derrota, sua eventual derrubada do poder. Esse grupo supostamente fez outros atentados, como por exemplo, tiroteios em diversas bases militares, até porque esse grupo são militares russos dentro do exército russo que se rebelaram contra Putin. Mas também outros atentados que o NRA também cometeu foi um ataque à bomba em São Petersburgo que matou um blogueiro pró-guerra. Só que muitos russos e oficiais dizem que o NRA nem existe, sabe? Dizendo que caso o NRA existisse, aí já teriam lidado com eles, etc. Ninguém sabe, o NRA pode existir. Até porque a pessoa que falou sobre a existência do NRA foi um homem chamado Ilya Ponomarev, um russo que era membro do parlamento russo, que foi expulso e que havia desertado para a Ucrânia, onde ele supostamente tem ligações com grupos na Ucrânia e na Rússia que querem derrubar Putin do poder. Para você ter uma noção, galera, o quanto
Putin tem medo desse cara? Putin até mesmo colocou uma recompensa em sua cabeça. Porque, galera, ele tá trabalhando com russos que querem, Putin. A guerra na Ucrânia ficou cada vez mais difícil para os russos. Só que Vladimir Putin teve uma ideia muito... Vladimir Putin sabia que ele não poderia mandar recrutas e reservistas para lutar na Ucrânia se fosse na Ucrânia. Só poderia mandar se fosse no território russo em si. Então Vladimir Putin teve uma ideia brilhante. Ele anexou as regiões ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Aí depois ele declarou que aquilo era território russo, então ele fez o quê? Mandou os recrutas e voluntários irem lá lutar. Sem contar que a capital do Oblast de Zaporizhzhia ainda estava sendo controlada pelos ucranianos. Ou seja, galera, ele não pode anexar uma região de um país sem controlar a capital, né? Então, tecnicamente, aquilo foi ilegal. Ninguém fora a Coreia do Norte, surpresa de ninguém, reconheceu esse voto. Depois da anexação ilegal, os ucranianos deram um golpe total na Rússia. E no exato mesmo dia, 30 de setembro, os ucranianos aplicaram para aderir na OTAN. E aí agora muita gente vai perguntar, vão ser aceitos? Como a Ucrânia está em guerra, é improvável, porque se a Ucrânia for aceita, aí todos os países da aliança vão ter que entrar na guerra, o que faz uma guerra OTAN e Rússia. E querendo ou não, vai ser uma guerra que caso a Rússia lute com a OTAN, a Rússia vai levar um pau da OTAN. E a Ucrânia vem a receber também mais armamento ocidental. Um desses armamentos, que também foi provado ser bem útil durante a guerra, é o HIMARS. O HIMARS é um sistema de foguete americano com tecnologia super avançada. Os ucranianos usaram o HIMARS para atacar diversas posições russas. Eles conseguiram reconquistar 90% do Oblast de Kharkiv, que estava sob ocupação russa. Sem contar também que os ucranianos até conseguiram reconquistar a capital de Kherson e a Ilha das Cobras. Ou seja, galera, os ucranianos estão avançando bem, viu? Mas vai pensar aí que os russos estão desistindo. Os russos, depois que Putin anexou as regiões lá, ele anunciou uma mobilização total. 500 mil recrutas seriam recrutados para lutar contra os ucranianos. Você já deve estar imaginando o que os russos fizeram, né? Não, eles não manifestaram, eles só fugiram da Rússia. E muitos desses russos que fugiram da Rússia eventualmente viraram revolucionários e agora estão fazendo manifestação anti-Putin, etc. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, se inscreve, tamo junto e falou!